é movido por paixão. Diversos tipos de paixão. Eu descobri outras paixões na minha vida depois disso. Como, por exemplo, a paixão de empreender, construir um negócio. É uma paixão. Então, sem a paixão, tu vai até a página 5, cara. Tu até consegue profissionalmente, mas da página 6 em diante tu não consegue mais. Porque a quantidade de dificuldade, de encheção de saco que vem depois, não compensa. Na tua cabeça, não compensa. Com a paixão, tu pensa, compensa. Eu vou pra próxima. Mas a tua, por exemplo, assim, você tem paixão para empreender. Isso. Você tem necessariamente paixão pelos negócios em que você está empreendendo ou pelo fato de empreender? Te digo o seguinte. Eu entendi perfeitamente. Você entendeu? Por exemplo, ficha de telefone, sei lá, madeira. Meu negócio, ou sei lá, pôster de fotos. Eu não gosto de foto. Você precisa gostar do objeto do teu empreendimento. Eu tenho paixão pela construção. E quanto mais significado tem a construção, para mim faz mais sentido. Vou te dar um exemplo. Quem fala inglês tem acesso a oportunidades de empregos que pagam até 62% mais. Essa é uma pesquisa da consultoria Cato, que divulgou essa pesquisa. O produto nosso da WhatsApp ensina inglês. Eu tenho, por exemplo, não só a paixão da construção da marca, da construção das escolas, da construção da rede, da construção dos canais de vendas, mas eu tenho também a sensação de que esse produto está fazendo um bem para as pessoas. Claro. Então essa coisa de que o meu produto pode ajudar a pessoa, pode fazer o bem, isso ajuda a fechar a conta. Não é? Agora, a paixão pela construção aconteceu no clube de futebol dos Estados Unidos. A ideia de pegar um país em que praticamente o futebol estava inexplorado e a gente construir um estádio e a gente fazer uma história no futebol era uma coisa que também me motivava. Do contrário, tu não consegue, porque tem encheção de saco, tem traição, você tem puxada de tapete, você tem de tudo. Você, mesmo naquele momento, no momento começo, construindo, você se imaginava um cara rico? Isso foi uma busca pra você? Não. No primeiro momento, não. Houve um momento que eu falei, cara, vou ficar rico. Teve um momento que eu percebi assim, cara, daqui a um ano eu tô rico. Aconteceu esse momento. Mas antes, o que eu queria era a minha independência financeira para poder me casar com a Luciana. Que coisa. Essa era a minha primeira meta. E isso me impulsionou de um jeito, cara. Cara, eu morava no Jabu. Do Jabu até o centro do Rio, onde eu trabalhava, dava 2 horas de ônibus, cara. Você imagina tu aguentar 2 horas de ônibus para ir? E 2 horas para voltar. E não é 2 horas de ônibus qualquer, não. É ônibus lotado de gente, com um cara na tua frente, com outro cara com um sovaco na tua cara, outro cara se esfregando na tua bunda. Você entendeu? 2 horas tensas, cara, dentro do... Aí no ônibus você tinha assalto, assédio de mulher, briga. Era uma aventura. Cada viagem, que a gente chamava de viagem, era uma aventura. Cada viagem. Aí chamava de viagem. Por 2 horas. Entendeu? E quando não era de ônibus, era de trem. Aí eu tinha que atravessar a favela Cavalo de Aço, andando, até a estação de trem de Senador Camará, para pegar o trem que vinha de Santa Cruz, lotado, até a Central do Brasil. Eu tinha um amigo chamado Antônio, que morava no Leblon, que o pai dele trabalhava em Botafogo, ele pegava uma carona de carro com o pai dele até Botafogo, no Botafogo entrava no metrô, 5 minutos no ar-condicionado, estava lá. Ele acordava às 7 horas da manhã, tomava café da manhã, suquinho de laranja, bonitinho, sentado na casa dele. Quando dava 8 horas da manhã, ele estava perfumadinho, chegava e sentava, olhava para mim e falava, bom dia, Flávio, e a gente participava da mesma reunião. Eu tinha chegado em casa meia-noite, acordava às 5 horas da manhã, escuro ainda, saía meio que tonto, engolia ali qualquer coisa rápida, porque 5h45 eu saía da minha casa, ainda escuro no inverno, no Rio de Janeiro. Caminhava até o ponto do ônibus para pegar um ônibus às 6 horas da manhã. Entrava no ônibus lotado, você chegava todo amassado, suado, e aí você olhando pro relógio, indo correndo para chegar lá, sentava 8 horas da manhã, já todo amassado, aí virava pro lado, bom dia, Antônio. Então, o que acontece? Tava lá o Antônio e o Flávio. Cara, a gente não partia do mesmo lugar. E aí, como é que era, por exemplo, ele que tava bonitão, combinando, gravatinha, combinando. Eu tinha uma gravata, 2 camisas, uma branca e uma rosa. Eu intercalava para não repetir roupa de forma alguma. Uma branca, uma rosa, uma branca, uma rosa, uma única calça e um sapato. Sendo que no pé direito tinha um furo. E era um sapato meio... Sabe aquele sapato que tem negócio de ar? E aí, então, tinha um furo. Então, eu andava assim... Plec, fazia um... Plec, empurrava o ar para fora do sapato. Empurrava o ar para fora do sapato. Então, essa é a minha realidade. Então, eu tinha que tirar essa diferença. Eu queria casar, queria ser independente. E aí, a proposta de trabalho dizia assim, ó, você bate meta, tu é promovido. Você bate essa tal meta, Então, você tinha um plano de metas. Eu falei, cara, eu vou bater. Nem que eu vire noite, nem que eu trabalhe igual um cavalo aqui.
Você acha que isso de alguma maneira, essa experiência te empurrou, te ajudou? Porque se fala muito isso, né? Você precisa passar um pouco de dificuldade para entender quando a glória chega. Eu não sei se eu concordo tanto com isso, mas de qualquer forma é algo que se fala muito. De alguma forma, isso te ensinou resiliência ali naquele momento. Porque você poderia ter desistido, você poderia ter feito algo mais simples, você tinha um objetivo muito claro, mas você acredita que isso de alguma maneira te ajudou no fim das contas? Eu acho que me ajudou. Acho que na vida a gente decide aquilo que a gente quer, mas em alguns casos é muito importante a gente decidir o que a gente não quer também. Sabe, o basta. Uhum. É importante a gente ter aquele momento do basta. E existem situações na nossa vida que a gente não tem opção. Por exemplo, eu não tinha opção. Eu tinha que entrar naquele ônibus e enfrentar. Isso minha mãe me ensinou. Cara, você tem que enfrentar. Enfrentar, às vezes, representava entrar no ônibus e andar pendurado no ônibus, na porta do ônibus. Pendurado é o seguinte, cara. Teu ônibus chegou, se você não entrar naquele ônibus, você não chega no trabalho e você tá com todo mundo socado dentro do ônibus e não tem espaço e você acha um pedacinho de chão para botar o teu pé e você se segura ali no ônibus e você vai pendurado. Entendeu? Então isso é a realidade de muita gente de periferia que tá fora das zonas mais acessíveis, que eu chamo de exclusão geográfica. É a realidade. É horrível, é humilhante. É absolutamente humilhante essa situação do transporte público no Brasil. Então, o transporte público eu cito com muita frequência, porque marcou para mim algo que eu me lembro dentro do ônibus. Eu de dentro do ônibus, às vezes à noite, ou então de manhãzinha, quando estava escuro do lado de fora, e eu olhava o reflexo, tem um vidrozinho, o vidro do ônibus, né? O reflexo, eu conseguia me ver dentro do reflexo, no meio daquela situação, e eu pensava comigo mesmo, cara, eu quero sair daqui. E aí tinha uma mulher, uma personagem interessante. Eu pegava no ponto final do 396, era uma das hipóteses, que era Jabur, Largo de São Francisco. Então era no meu próprio bairro, eu tinha um ponto final de um ônibus. E entrava nesse ônibus quem era do bairro, então eram pessoas meio que conhecidas. Tá. Eu lembro que eu comecei a pegar esse 396 e eu percebi que tinha uma mulher nesse ônibus, o nome dela era Ilka. E ela já estava pegando aquele ônibus há 27 anos. Então ela era meio que a xerife do ônibus. E eu olhava para aquela situação e falei, cara, eu não quero ser uma Ilka. Com todo respeito a ela. Claro. Eu não quero daqui a 27, 28 anos estar aqui dentro. Então o ônibus, o transporte público representou para mim aquilo que eu não queria. Aquilo que não queria. Então isso me fortaleceu? Não. Acho que isso me incentivou a querer sair daquela situação. A gente se motiva por ter prazer e não sofrer, né? Então eu queria me casar, era uma coisa que me motivava. Queria sair de dentro do ônibus, também era uma coisa que me motivava. Como é que foi essa migração do vendedor de curso para o dono de uma das maiores marcas de escola de inglês, provavelmente do mundo, né? O que acontece, Rafinha? Eu trabalhei 4 anos nessa empresa. O primeiro ano como vendedor, basicamente vendendo. Eu aprendi a vender. E naquele momento, quando eu aprendi a vender, eu deixei a minha carreira acadêmica de lado, que me ofereceria o quê? Ela me ofereceria uma formação. Depois disso, muito provavelmente em 7 ou 8 anos eu me formaria, porque numa universidade federal você não se forma em 4 anos, porque tem greve todo ano. Então você vai levar 6, 7, 8 anos para se formar. E depois disso, você vai buscar no mercado um emprego. Quando eu me desvirtuei desse caminho convencional, digamos assim, e que de certa forma você também se desvencilhou, porque alguém que diz pro pai quando é mais jovem, eu quero ser artista. Que pai e mãe acha legal essa ideia. Se você disser que vai ser médico, ele vai achar mais legal. Entendi. Então o que acontece? Então você quando entra nesse formato, eu me desvencilhei disso. Eu virei vendedor. Quem quer ser vendedor hoje? Uma mãe que chega para um amigo e fala assim para ele, você pode arrumar um emprego pro meu filho? Tá jogando videogame o dia inteiro, precisa fazer alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Porque vendedor é o quê? É uma subcategoria. É uma coisa de 5ª categoria. Ninguém quer ser vendedor. Mas foi o caminho da venda que me levou para o empreendedorismo. Porque a essência do empreendedorismo é a venda. A empresa que não vende, quebra. Se a Apple parar de vender, ela quebra. Então eu entrei no caminho da venda, fui muito bem, me destaquei bem. Eu queria chegar a gerente, porque chegar a um cargo de gerencial me daria uma condição financeira para eu me casar. Ainda no foco da relação. Ainda no foco. E aí cheguei, meu primeiro ano foi como gerente, aí no segundo ano comecei a liderar equipes. No terceiro ano eu cheguei a diretor, com 21 para 22
22 anos eu estava num cargo de diretor comercial. Era um bom cargo, ganhava bem. Eu cheguei a ganhar, com 22 anos, transformando em dólar, algo em torno de $7.000 por mês, em 1994. Ou no dólar daquela época. No dólar daquela época. De hoje você seria dono do Bradesco. $7.000 hoje. R$35.000, mas eu ganhava alguma coisa equivalente a isso mesmo. Naquela época, com 22 anos. Ou seja, eu tive uma carreira de vendedor, gerente, diretor. Rápido. Rápido por quê? Porque eu vendia e eu formava gente. Como você vendia? Por que você era melhor que os outros? Cara, primeiro o seguinte, cara, a primeira barreira para se aprender a vender é a pessoa ter paciência para fazer as sinapses. A sinapse é quando teus neurônios se conectam e você tem um clique e começa a se desenvolver. Por exemplo, você vai jogar videogame, fase 1. Aí você vai aprender a jogar na fase 1. Aí você perde. Aí passou de fase, foi para fase 2. Na fase 2 as armas são outras, os inimigos são outros. Aí você vai para fase 3, depois para 4. O que acontece com o teu cérebro? Você vai fazendo sinapses e você vai aprendendo, vai pegando a manha na linguagem. Quando o monstro bate pela direita, eu ataco pela esquerda. A bomba certa apertando A, B, eu dou quando o cara pula. Quando o cara pula. Isso o quê? Isso acontece quando o teu cérebro, seu neurônio faz a sinapse. Aí você passa de fase. Se tu passou por 10 fases e se por acaso deu pau no teu videogame e tu perdeu a memória toda, aí você, cara, tem que começar tudo de novo. Você levou 3 meses para passar as 10 fases. Você vai passar aquelas 10, você recomeça tudo de novo. Você começa tudo de novo e você vai passar aquelas 10 fases em uma semana. Por quê? Porque as sinapses já estão feitas. Tá. Não é uma casualidade. Você fez as sinapses. Vendas dependem dessas sinapses. Existem níveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Venda é menos aleatório do que as pessoas pensam. Quando as pessoas começam a vender, elas acham que assim, o cara tem uma boa lábia. Não, o cara é bom de papo. E venda não tem nada a ver com isso. Venda é mistura de 3 coisas. Ambição. Se o cara não é ambicioso, ele não vai ter sucesso em vendas. Ele tem que ter ambição. Quando eu digo ambição, é vontade, é fome, é apetite. Não é ganância. Ganância é que você passa por cima de qualquer um, sacaneia as pessoas. Não é disso que eu tô falando. Ambição, por exemplo, eu queria me casar. Isso era a minha ambição. Isso era o meu desejo. Esse era o meu apetite. Então, eu tinha algo que me movia para frente. E aquilo me movia profundamente. Por que é importante você ter ambição? Porque o cara que tem essa fome, esse apetite, ele vai olhar para a venda como um meio dele atingir o que ele quer. Eu nunca me apaixonei por vendas. Eu queria me casar. Vendas, para mim, sempre foi um meio. Nunca foi um fim. Então, por exemplo, essa minha ambição me levava a isso. Segundo ponto, vendas é técnica. Cara, é pura técnica. Uma técnica mesmo. A gente tem milhares de vendedores na nossa empresa. Eu tenho caras que eram gagos, caras que eram tímidos, introvertidos, que vendem pra caramba. Por quê? Porque o cara aprendeu a técnica. Então existe uma técnica, então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o principal. Eu diria que esses dois correspondem a uns 30% e esse terceiro ponto a uns 70%, que é gestão das emoções. Tem a ver. Vendas com gestão das emoções. Tem tudo a ver. Você quando vai vender, tu leva uma razão aí de, 30 nãos para você levar um sim. Vendas é estatística. Você fala com vários clientes, você aborda vários clientes, seja presencialmente, seja pela internet, seja por telefone, não importa qual canal. Vendas é feito de uma estatística de conversão. Nessa estatística de conversão, você vai levar mais não do que sim. Você vai ter mais frustrações do que alegrias. E aí é onde a tua gestão da emoção vai dizer o quão capaz de aguentar as frustrações você vai ter. É igual um lutador de boxe. Não ganha só quem bate mais, ganha quem apanha mais. Se o cara tomar um soquinho ali e já cair, ele não vai longe. Ele tem que aprender a assimilar a pancada e não cair. E quando tiver uma oportunidade, ele vai lá e encaixa o golpe. Então, a gestão da emoção, ele é o terceiro elemento que define o cara vender. Então, esse primeiro elemento, a ambição, ajuda na gestão da emoção. Porque, cara, uma coisa vai ajudando a outra. A técnica, ela ajuda na sua autoconfiança. Você toma um soco, você precisa realmente querer aquele troféu. Querer aquele troféu, exatamente. Então, esse processo de gestão da emoção, o vendedor não faz sozinho. Ele precisa fazer parte de um time de vendas, que ele tem apoio psicológico, ele tem reuniões, ele lembra da meta dele, tem todo um trabalho para poder botar o cara no tracking de novo, para ele poder vender. Mas acaba sendo particular essa ambição. É particular. Né? Então, mesmo que eu venci? Tu me perguntou, essa foi a pergunta, né? Porque, cara, eu penso que eu consegui vencer aquele desafio inicial onde a maioria desiste. E eu tinha muitos motivos para isso. A maioria das pessoas, Rafinha, quando começam a vender, elas desistem porque é duro demais vender. Então, às vezes, ele não tem a resistência para atravessar o tempo necessário da sinapse. Aí ele desiste, ele sucumbe. O cara começa todo animadão, mas depois ele desiste. Eu fui um cara que consegui fazer essas sinapses e aí, cara, embalei. Depois que eu embalei, vai embora. Quando você entende a lógica da venda, no caso da venda, no meu caso aqui, e eu consegui pegar essa lógica rápido, eu cresci rápido. Quando eu cheguei a gerente,
eu era um bom líder de vendas. Então eu pegava o cara, mesmo o cara, quanto mais perebento era o cara, se era lá da periferia, igual eu era, aí eu me identificava mais com o cara e falava e procurava tratar dessas questões da ambição. Qual é a tua ambição? Por que você está aqui? Não, estou aqui porque eu estou precisando pagar as minhas contas. Não é suficiente. Isso é pouco. O que mais você quer? O que você quer? Porque assim, se a ambição do cara é pagar as contas dele, ele vai pagar. Na melhor das hipóteses, ele vai conseguir pagar as contas dele. Uhum. O cara precisa desejar um pouco mais. Só que é duro, às vezes, desejar mais quando tu está num ambiente de escassez. Vou te dar um exemplo. Eu nunca, na minha adolescência, sonhei em ir na Disney. Porque era irreal. Era impossível. Era impossível. Não é? E, bom, anos depois eu fui dono de um clube. Comprei a Disney. Anos depois eu comprei a Disney. Não comprei a Disney, imagina, cara. Mas a Disney foi nossa patrocinadora, que pagou alguns milhões de dólares para poder divulgar a marca dela no nosso estádio. Uhum. Então você vê que a coisa ela vira, a coisa ela muda. Mas você vencer essa inércia é muito difícil. Tipo do carro, né? O carro tá parado. A primeira marcha é a marcha mais forte que tem. É a marcha ré também. Mas quando fechou esse patrocínio, você fez essa ligação toda? Porra. Fiz. Eu faço essas ligações na minha cabeça e para mim elas são muito significativas. Quantos por cento do dinheiro é felicidade? Desculpa, ao contrário, né? Quantos por cento da felicidade é dinheiro? Porque a busca é essa, né? As pessoas enfiam na cabeça. Quando você não tem, você acha que quando eu tiver, eu vou ser feliz. O que a gente sabe pelas pessoas ricas que a gente conhece que não é verdade. Eu não sou mais feliz depois que eu fiquei rico. E muita gente, quando eu falo isso, acha que é conversa mole, alguns até se ofendem. Eu não sou mais feliz hoje do que quando eu andava de ônibus cheio. Eu era feliz, sempre fui feliz. Com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, com aquilo que eu fazia, com aquilo que eu lutava, com aquilo que eu acreditava. Passava perrengue, porque as pessoas associam a felicidade a não passar perrengue. Não, perrengue é fundamental. Os perrengues mudam de forma. Claro. O rico tem outro tipo de perrengue. Claro. Ué. Mas assim, eu fui pobre e sou rico. E o fato de eu ter dinheiro na conta não me torna melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que alguém porque eu tenho mais dinheiro, ou alguém seja pior do que qualquer outra pessoa porque tem menos dinheiro. É fato que a sociedade enxerga diferente. É fato, sim. É fato, sim. Eu fui comprar lá um carro, entrei na loja da Aston Martin, de chinelo e moletom. E aí eu cheguei pra ele, cara, posso dar uma olhadinha nesse carro aqui? Era um modelo que tava lá, tava eu e meu filho. E aí o cara chegou pra mim e falou assim, pode, aqui, esse carro aqui, ó, mas faz um favor, não encosta no carro, não. Porque a gente limpa o carro, então não toca no carro, não. E eu entendi a mensagem, né? Qual era a mensagem? Que você não vai comprar. Você não vai comprar. Brasileiro, brasileiro Zé Mané, pé rapado aqui, vai comprar um negócio. Cara, e eu tinha ido lá pra comprar o carro, porque eu já tinha pesquisado o carro, já conhecia o carro. E quando eu passei em frente à loja, eu vi que tinha a cor que eu queria, com o interior que eu queria, que era um preto de interior bege. Falei, cara, esse é o carro que eu quero. E aí, quando eu entendi isso, eu não me ofendi, cara. Ofendi pro cara, porque... Ele deve passar por aquilo 10 vezes por dia. Eu entendo, não concordo, mas entendo. Como vendedor, ele cometeu um erro. Eu ensino vendas, né? Ele cometeu um erro. Você não pode julgar o cliente pela embalagem. Isso é um grande erro. Mas eu não hostilizei, mas eu acho que eu dei uma lição nele. Eu falei pra ele, olha, e se eu for comprar, eu posso tocar? E aí ele se tocou. Não, claro que pode. Não, vamos fazer o seguinte... Então, entra aí e senta. Não vou tocar no carro. Você pode sentar no carro para eu ver o tamanho, mais ou menos? Não, pode sentar você. Não, eu não vou tocar no carro. Eu queria que se você pudesse sentasse você no carro para dar uma olhadinha. Aí ele sentou. Ah, que bacana. Posso ver o motor? Posso. Você pode abrir, por favor? Não, pode abrir. Pode abrir para mim, por favor? Eu não vou tocar no carro. Ele que pediu. Ele que pediu. Bom, no final a gente ficou amigo. Depois eu comprei um outro carro com ele. É o Bill. Gente boa pra caramba. Mas ele não pode julgar as pessoas pela aparência. E comprei o carro. Saí de lá nesse dia. Comprei o carro. Então, a sociedade vai te julgar pela tua aparência? Vai te julgar pela tua aparência. Só que é o seguinte, nosso valor não está na nossa conta bancária. Não está na nossa conta bancária. Agora, eu sempre fui feliz pobre e depois eu ainda sou um cara feliz, realizado. Agora, onde é que está a minha base? Está na minha família, está nos meus princípios, está naquilo que eu acredito. A grana, ela te dá facilidade, te dá muita facilidade, te dá liberdade. Liberdade é o que eu mais prezo, a grana te dá. Sim. E te dá facilidades. Essa é a parte que o dinheiro... Isso, o dinheiro é bom. Eu viajo de... Mas tu vai chegar no mesmo lugar que o cara que vai chegar no final das viajo de avião privado dentro do Brasil. Isso tudo é facilidade. Mas eu dizer que eu sou feliz por causa disso, não.